nós começamos aqui, né, falando dentro desse princípio que nós temos utilizado ainda nesse mês. Estamos, né, sendo ministrados dentro desse tema, né, do mês, sendo Cristo a nossa força. Amém? Nós falávamos semana passada sobre o tema que nós utilizamos foi levante-se, Cristo já venceu. Amém? Diga comigo, levante-se, Cristo já venceu. Então, irmãos, não a nossa prostração. Não a toda a sensação, a toda a atmosfera que quer nos colocar num lugar indiferente a essa verdade. Levante-se, Cristo já venceu. Posso ouvir um amém? Você crê mesmo nisso, irmão? Fala sério. Você crê mesmo nisso? Porque se você crê, o que é circunstancial significa o que está aparentemente, sabe, às vezes confrontando essa verdade, sabe, às vezes minando essa verdade, é algo que precisa ser colocado numa posição que levante-se em fé e faça oposição a essa mentira do inferno. Amém? A Bíblia diz em Tiago 4,7, se eu não me engano, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então sujeite-se a Deus, sempre num lugar de rendição, num lugar de adoração, num lugar de entrega. Porém, se levante na força do poder do Cristo que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, do Espírito que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, é o mesmo Espírito que está dentro de mim e dentro de você. Posso ouvir um amém? Se esse Espírito está dentro de mim e de você, não existe uma outra alternativa para Satanás do que, sabe, sair da nossa vida, da nossa casa, da nossa, sabe, tudo que carrega o nosso nome. Amém? Levante-se, Cristo já venceu, irmão. Levante-se, Cristo já venceu. Nossa firmeza e força está no que Cristo conquistou através da sua morte e da sua ressurreição. É isso, é aí onde está a minha força, aí é onde está a sua força, aí é onde está a minha firmeza, aí é onde está a sua firmeza. Amém? Então nós compartilhávamos algumas coisas na semana passada, dentro de um texto base, né, que foi de 1 Coríntios capítulo 3, mas nós também lemos 1 Coríntios 15, 58. Eu gostaria de repetir aqui de novo, por favor, projete aqui para mim, 1 Coríntios 15, 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, vamos lá. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você pode ler junto comigo? Vamos ler aqui, por favor. Todos juntos. 1, 2, 3. Portanto, meus amados irmãos, permaneceis firmes e que absolutamente nada vos abale. Dia após dia, a obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Glória a Deus. Essa é a versão do King James, não é isso? Glória a Deus. Então, nós falávamos na semana passada, o primeiro princípio, o primeiro ponto foi firmes na fé em Cristo. Amém? Firmes na fé em Cristo. Então, sede firmes e constantes. Essa palavra, ela é poderosíssima, porque nós não estamos firmes no que imaginamos. Falávamos na semana passada, muitos de nós estamos firmes na fé, na fé. Você não pode estar firme na fé, na fé. A fé, ela tem uma base, e a base da nossa fé, como diz 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz assim: olha, eu lancei um firme fundamento, pelo qual deve ser agora, outros irmãos podem sim contribuir, trabalhar, mas cada um veja
como está contribuindo, como está trabalhando, porque só existe um fundamento, diga Cristo. Se o fundamento da minha vida, da sua vida for Cristo, irmãos, você não corre risco. Ou se corre, o risco não vai ser alcançado na tua vida, na minha vida. Amém? E hoje eu gostaria de falar sobre o segundo princípio. O primeiro, firmes na fé em Cristo. Se você esteve presente, você pôde, receber algumas coisas do que nós compartilhamos. E hoje nós queremos falar sobre o primeiro, firmes na fé, Cadê? Já até me perdi aqui do princípio. Primeiro princípio, cadê você, meu filho? Firmes na fé em Cristo. E o segundo princípio é firmes na obra do Senhor. Diga para o seu irmão, fica firme, irmão. Na obra do Senhor. Você é uma obra no Senhor, amém? Olha que é uma bela obra, hein? Glória a Deus. E Paulo continua dizendo, sempre abundantes na obra do Senhor. Escute o que eu vou te falar. Não basta apenas crer. A firmeza em Cristo se manifesta em uma vida de serviço. A firmeza que nós podemos demonstrar, daquilo que a gente crê, é se manifestando em uma vida de serviço. Diga serviço. Irmãos, entenda que existe uma diferença e que ela é extremamente, como posso falar isso, irmãos? Ela é diferente do que trabalhar. Porque quando nós estamos falando de serviço, nós não estamos falando necessariamente de trabalho. Porque nós nos especializamos, quando digo nós como igreja. A igreja, espalhada na face da terra, nos países, nos estados, em suas localidades, nós temos aprendido a fazer, trabalho. Mas não necessariamente isso é serviço. Você quer saber se você está fazendo serviço ou trabalho? E isso também se dá no campo, do seu dia a dia, do seu trabalho, literalmente, da sua labuta, que é esforço. Se você está num lugar que você trabalhe, estou falando na sua labuta, no seu dia a dia, e você já chega no trabalho, dizendo, você não diz, mas seus pensamentos, suas atitudes são, tem que estar aqui de novo. Aí quando você olha, você fala, segunda-feira. Quando chega a sexta, você diz, que esperança. Esperança de quê? Que a segunda-feira vai chegar de novo, ou não? Também pode acabar. Se você quiser encerrar na sexta-feira, pega o seu pacote e vá para os céus. Pega o seu banquinho e sai de mansinho, Você entende que é muito mais sobre comportamento mental, do que às vezes a gente fica colocando em tempo, em horas, em dias, em meses, uma esperança que não é esperança, é esperança morta. Porque se a nossa vida não muda na nossa atitude, com a nossa mente, as nossas palavras, nos nossos lábios, a nossa confissão. Por isso não basta apenas crer, irmão. A firmeza em Cristo se manifesta em uma vida de serviço. Eu não tenho dúvida, se você acordar e dizer, Senhor, essa segunda-feira vai ser maravilhosa. Aí você vai chegar num trabalho, vai estar tudo maravilhoso, vai estar tudo organizado e tudo perfeito. Talvez sim, talvez não. Mas se a sua confissão vai ser maravilhoso dentro de mim. Nada fora e externo vai me tirar daquilo que eu sou, da minha essência. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre, eu não sou uma pessoa deprimida. Depressão pode acontecer com um crente, sim ou não? Sim, mas não deve permanecer na vida do cristão, por causa da nossa confissão daquilo que Cristo já fez. Não é isso que a palavra diz em Isaías 53, 1 Pedro também vai dizer,
Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Irmão, que é cabível a gente orar e o que a gente profetiza e crê. O que, se não acontecer desse jeito, nós também cremos que Deus operará de outras formas. Por isso amanhã a Cíntia vai estar operando. A gente orou, creu e não aconteceu. O problema está com quem? Com Deus? Com certeza não. Está conosco? Com certeza também não. Deus tem algo para fazer e realizar que às vezes a gente não consegue compreender e dominar tudo. Ser abundante significa, diga comigo, servir. Repita por favor alto, diga servir com dedicação. Não é só servir, não é só trabalhar. Gente, eu estou na escala hoje da igreja, meu Deus do céu. É diferente quando alguém vem servir com dedicação. Faz aquilo com prazer. Seja como um copo d'água que toda semana, pós semana, esse copo d'água está aqui para aqueles que vão ministrar. Amém? Porque alguém precisa fazer, irmão. Você sabe que toda semana tem alguém que traz essa mesinha aqui e essa daqui? Vocês nunca repararam, né? Lógico que sim. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se não tiver alguém para fazer isso aqui, eu estaria com um tablet aqui na mão, com o celular na outra, com o microfone na outra. Estaria aqui fazendo malabarismo. Tentando equilibrar as coisas. Você entende que existem coisas que precisam ser feitas e que elas são extremamente simples, mas necessárias? Simples, mas necessárias. Talvez você nunca tenha reparado em todas as paredes aqui, mas eu te garanto. Quantos repararam que há pouco tempo atrás essa parede estava quebrada aqui nessa parte aqui, ó? Quantos repararam? Levanta a mão quem reparou. Aí, ó. Muita gente reparou. Mas nem todo mundo repara. E nenhum problema. Porém, essas coisas que estão tão aparentes, ainda mais numa direção, né, que está sempre aqui, né, nas fotos, aparece. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que existem coisas simples, mas que são necessárias, precisam ser feitas dia após dia, hora após hora, tempo após tempo. Servir com dedicação faz parte daqueles que são filhos do Senhor na casa do Pai. Fazer mais do que o mínimo. Meu irmão, nós precisamos ser uma igreja que aprende a servir um ao outro. E a gente faz isso de muitas maneiras, mas servir um ao outro mais do que o mínimo. Fazer mais do que o mínimo. Vocês lembram lá da parábola do servo inútil, que está lá em Lucas 17, de 7 a 10? Você pode projetar aqui rapidamente para mim? Lucas 17, versos de 7 a 10. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos de 7 a 10. Diz assim: qual de vós, tendo um escravo, arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar do campo, o convidará? Pode vir agora mesmo, junte-se à mesa para cear. Ao contrário, conforme o costume direis a ele: prepara o meu jantar, apronta-te devidamente, e então vem e serve-me, enquanto como e bebo, depois tu comerás e beberás também. Verso 9. Porventura, deverá agradecer ao escravo, porque este fez o que lhe havia mandado? 10º e último. Assim, igualmente vós, depois de haveres realizado tudo quanto foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Espera aí, deixa eu explicar essa parábola aqui, que para muita gente é confusa. Sabe o que a Bíblia está querendo mostrar para nós? Porque muitos de nós, ao fazermos alguma coisa, achamos que o que fazemos merece um grande prêmio. Está vendo o quanto que eu servi ao Senhor? Está vendo? Ninguém reparou.
Ninguém me deu um joinha, um GG, um joinha. Ninguém falou nada, ninguém reparou nada. Escute, irmãos, por favor, não coloque as suas expectativas naquilo que os homens podem te dar. Expectativas, o que eu estou querendo dizer? É importante a gente dar honra a quem tem honra, sim ou não? Mas sim, se alguém não der honra a você, e se a tua expectativa não estiver na honra, não vai te fazer nenhum dano. Nenhum dano. Posso te perguntar uma coisa? Se alguém te derrubar no chão, alguém pode, além do chão que você já está derrubado, fazer que você caia mais? Sim ou não? Naturalmente não, estou falando, hipoteticamente aqui, você caiu literalmente. O que eu estou querendo dizer? Irmãos, nós que estamos na obra do Senhor, que as nossas expectativas estejam sempre em honrar o nosso Senhor. A Bíblia diz, tudo que façamos para o que é comer, que é beber. Você pode achar que existem coisas que são bobas, que não vão interferir na vida das pessoas. Vão sim. É só você ler Romanos capítulo 14. A Bíblia diz, se você vai comer, vai fazer mal ao seu irmão, não faça. A fé que tenhas para ti mesmo. E o versículo do capítulo 14 final vai dizer assim. Preste atenção no que eu vou falar para você. Vai dizer assim, no final do capítulo 14 de Romanos. Vai falar assim, ó, tudo que não provém da fé é pecado. Se você faz alguma coisa que não provém de fé, de uma certeza, você pode estar cometendo um pecado. Você pode dizer assim, eu posso comer e beber qualquer coisa, o problema é meu. Não, o problema não é só seu. Pense sempre que no propósito do reino de Deus, tudo que você faz afeta a pessoa que está ao seu lado. E aqui nós, como cristãos, nós desenvolvemos uma ideia completamente errônea. O que eu faço é problema meu. O que eu faço não é só problema meu. O que eu faço é problema meu, da minha casa, da minha família, do meu esposo, da minha esposa, da sociedade. Sim ou não? É assim que funciona, gente. Da onde veio essa ideia? O que eu faço é problema meu. É lógico que é seu. Mas ele não fica só em você. Ele vai esbarrar. Ele vai tocar na vida de alguém. Então, fazer mais do que o mínimo. Você que tem trabalhado, você que tem servido na casa do Senhor, glória a Deus pela tua vida, irmão. Eu reconheço cada um de vocês, mas tudo que você faz não te faz ter mérito nenhuma da salvação do Senhor Jesus. É pura graça. Foi por graça e tem sido por graça, e vai continuar sendo por graça. Ensina que servir a Deus é um dever, não um favor merecedor de recompensas. Eu vou repetir. Servir a Deus é um dever, não um favor merecedor de recompensa. O objetivo é combater o orgulho e a vaidade, mostrando que mesmo após cumprir todas as obrigações, o ser humano continua sendo um servo sem mérito. Significa inútil, cuja salvação provém apenas da graça divina, não de obras. Pode parecer muito simples quando o apóstolo Paulo está dizendo lá no livro de Romanos, a salvação é pela fé e não por obras. Só que nós nos acostumamos mais a ser uma igreja que vê comportamentos e tenta mudar comportamento do que corações sendo transformados, corações sendo mudados. Porque, meu irmão, nem sempre o que está acontecendo por dentro é manifesto na hora por fora. Então, eu posso te garantir uma coisa. Nós que já trabalhamos em muitos resgates, em muitos eventos de encontro, nós víamos pessoas que diante de algumas ministrações, aparentemente tudo estava acontecendo, choros, gritos, pessoas que estavam aparentemente recebendo, e glória a Deus também por essas coisas, mas existiam pessoas que parecia que nada estava acontecendo. Nada aparentemente estava, essa pessoa está out demais, ela está fora, aconteceu nada. Semana seguinte, muitos empolgados por aquilo que Deus faz, e o que Deus faz nos empolga, amém? Só o que a empolgação, ela passa, irmão. Mas a fé e a firmeza naquilo que Deus faz, fica. Alguns empolgados, alguns aí que, saíram,
quê? Vou ganhar o mundo! Primeira semana, segunda, estou dando aqui, né, fazendo algumas colocações de coisas que acontecem. De repente, vem as opressões, vem as perseguições, vem as circunstâncias, vem tantas coisas, e de repente, perde-se a firmeza, perde-se o posicionamento. Enquanto muitos, estou falando muitos dentro de uma, parece que nada estava acontecendo. Na semana seguinte, firme. Na outra semana, firme. Na outra semana, mês, ano, firme. Sabe por quê? Não é o que é feito somente por fora que funciona. Sobretudo, é o que é feito por dentro. É óbvio que é feito por dentro, também se manifesta por fora. Amém? Mas a Bíblia vai nos ensinar. Não olha como o homem vê. O homem natural. Ele só vê o que está por. Mas Deus vê o que está por. Então, veja o que Deus está fazendo por dentro. Ser abundante significa servir com dedicação, fazer mais do que o mínimo. Outro aspecto, investir no reino de Deus. Significa tempo, saúde, trabalho, finanças, dedicação, amor. Isso tudo é servir a Deus. Amém? Paulo lembra que nada do que fazemos para Deus é perdido ou em vão. Ele afirma, no Senhor o vosso trabalho não é vão, como nós acabamos de ler. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por que Paulo está falando isso? Nessa carta que ele escreve a esses irmãos, aos gregos ali de Corinto, o que ele está querendo mostrar? É porque existe às vezes na caminhada e na jornada coisas que nos desafiam. No dia da ordenação aqui dos pastores, do reconhecimento dos diáconos, essa casa estava cheia. E hoje, antes de você chegar, ela estava mais vazia do que já está. E um irmão, pastor, disse, cadê o povo? Eu pergunto para você, que também quero te saber. Eu sei que algumas pessoas estão limitadas, eu sei que algumas pessoas estão com dificuldades, né, nos dão satisfação, não que nós exigimos isso, mas é importante a gente saber o que está acontecendo com nossos irmãos. Porque se a gente sabe, você fala, ok, mas se você não sabe, você fica com uma interrogação. O que aconteceu? Está onde? Não seria muito mais fácil você dar uma satisfação para a pessoa que você convive, para a sua família, do que todo mundo ficar atrás de você? Ah, mas eu faço isso propósito, sou carente. Está na hora de você vencer esse comportamento. Está na hora de você vencer esse comportamento. Porque isso não está te guiando de uma maneira saudável. Então, portanto, meus amados irmãos, tudo o que é o quê? Diz aí para mim. O versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o quê? O vosso trabalho não é vão. Você vai dizer agora com fé, diga comigo, nada fica sem ser captado, contabilizado pelo Senhor. Você pode crer nisso? Tem uma galera mais da antiga, uns crentes mais raiz, que vai dizer que cada culto que a gente vem para a casa do Senhor, existe um anjo que está tomando nota de tudo. Quantos já ouviram falar sobre isso? Fala sério, quantos já ouviram falar sobre isso? Só você, Fernanda? Ah, cadê? Os que já ouviram que o Senhor tem um anjo que está anotando tudo que a gente faz. O anjo bloco de notas. Escuta o que eu vou falar para você, irmão. Eu não sei de que maneira ele está tomando nota, de que maneira ele está fazendo isso. Eu só sei de uma coisa, que nada passa desapercebido perante os olhos daquele que tudo vê. E você pode ficar tranquilo. Se você tivesse trancado dentro dessa sala, como alguns professores, domingo após domingo, estão, que você nem vê, eles estão ali servindo o Senhor, que os olhos do Senhor estão sobre eles. O serviço deles está impactando a vida dessas crianças,
dos seus pais, da sua família, e está nos impactando. Você não viu. Parece que não fez o mínimo de diferença. Você nem viu. Nem tudo que você vê tem essa importância toda. Ou nem tudo que você não vê parece que não tem nenhum significado. Isso é uma mentira. Algumas pessoas que a gente conhece, que viveram realidades ou passam de não terem pais presentes, talvez pessoas aqui que nem sabem quem foram seus pais, e posso dizer que algumas pessoas já falaram assim para mim: o que eu posso sentir por alguém que eu nunca conheci? Qual é a resposta? Você daria? Nada. Você está num ledo engano. Tudo. Porque não é só o que um pai e uma mãe faz, é o que um pai e uma mãe ou uma autoridade deixa de fazer. Tem um hiato que é mais doloroso, até mesmo do que às vezes do que um erro. E mais, aqui para todos nós, que não é recado para você, é para todos nós. Nós precisamos ser pais e mães, que não podemos ser pais e mães de filhos que são órfãos. Órfãos, como diz a galera, diz assim, órfãos de pais vivos. Ajude, dedique tempo ao seu filho, sabe, separe tempo para estar com a sua casa, com seus, sabe, mas aqui vai um recado sem nenhum toque de pressão. Irmãos, existem muitas maneiras da gente fazer isso. E às vezes tem gente que tem desistido de congregar porque, eu vou sair com a minha família. Eu acho que você tem tempo para fazer isso em um outro momento. Não tenho tempo nenhum. Então venha conversar comigo que eu posso te orientar. Talvez avaliar e perceber de fato se é isso que está acontecendo, que se você precisa dedicar mais tempo. Eu mesmo aconselharia você, vai, tira um tempo com a sua casa e com a sua família. Mas a gente não pode dar a desculpa de como tem sido a nossa sociedade, estou falando sociedade cristã, que diz, a minha família em primeiro lugar. Não é a sua família em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o Senhor e o seu reino. Sua casa vem abaixo disso. E se você embaralhar isso, ou se você mudar essa ordem, você pode estar colocando em risco muita coisa na sua vida, porque aos pouquinhos, a gente vai negociando e eu não estou aqui querendo trazer nenhuma ideia de ameaça, irmão, por favor. Saia do peso, eu não estou querendo trazer lei nenhuma para a tua vida. Eu estou querendo trazer para você orientação. A Bíblia diz que em Hebreus, se foi Paulo, se não foi que escreveu, vai dizer, não deixai de congregar. O seu irmão que está ao seu lado é uma peça extremamente importante nessa jornada da tua vida cristã. Graças a Deus pelos irmãos que me deram suporte. Além do Senhor, disseram em alguns momentos para mim, Sérgio, Júnior, que isso, mano? Faz isso não. E como um amigo, um irmão, estavam ali me exortando, chamando a minha atenção, ou então sendo um amparo, dizer, vamos lá, você vai recuperar, você vai vencer isso, às vezes de fraquezas, de momentos, né, de queda, de derrota. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nada fica sem ser captado e contabilizado pelo Senhor. Isso se parece com alguma coisa nos nossos dias? Você já ouviu falar do famoso algoritmo? Quantos já ouviram falar do algoritmo? Tem gente que diz, cuidado com o que você fala no celular. Ele ouve tudo. Verdade ou mentira? Mentira. Não é verdade. Não é verdade. Depois você vai pesquisar. Ele não capta o seu áudio. Depois você pesquisa, tá bom? Não ficar aqui. Ele não está captando o seu áudio. Ele tem formas de fazer isso. E você acha que ele está captando o seu áudio. Ele não capta o seu áudio. Eu não sei se eu estou errado, tem gente de TI aqui. Tem algumas conspirações. Ele não capta o seu áudio. Mas como é que ele faz? Os algoritmos na internet são sequências lógicas de instruções e regras de computadores que seguem para organizar informações. Então, o que você faz? Quando você está lá teclando no seu computador, no seu tablet, no seu celular, ele está captando informações. Ele começa a personalizar conteúdos e resolver tarefas automaticamente. Ele é programado para isso.
como definir o que aparece no seu feed, recomendar vídeos ao calcular rotas de GPS. Eles funcionam analisando o comportamento do usuário para priorizar engajamento e retenção. É isso que o algoritmo está fazendo. Ele está organizando que maneira que você gosta, de que você vê, do que você está buscando, e ele começa a apresentar para mim e para você um engajamento e retém o que você mais clica, o que você mais acessa, ok? Hoje nós temos conhecimento, esclarecimento, que tudo que buscamos, preste atenção, se você não sabe disso, estou aqui dando uma informando a você, tudo que você busca nas pesquisas no Google, onde conectamos o nosso Wi-Fi, a nossa rede, né? Sem fio, né? Nossa geolocalização ativada no celular vai sendo capturado nessas informações. Aí sim, o famoso algoritmo. O algoritmo é construído para seguir pessoas. O que o algoritmo faz? Ele começa a seguir você por aquilo que você está definindo que você gosta, o que você clica, aonde você vai. Se você vai num lugar e você lá dentro do seu celular está lá, né, a sua geolocalização, ele vai dizer, cara, essa pessoa, toda vez ela vem num lugar aqui. Toda hora ela passa aqui. Toda hora ela, sabe, está nesse lugar. É assim que começa a ser captado essa questão. Então, redes sociais, motores de busca como Google, Bing, né? Outro aspecto, eu não sei se você já reparou, acho que sim, tem gente muito mais capaz e inteligente do que eu aqui. Os serviços de streaming, Netflix, de música, Spotify, tudo que você vai ouvindo ali, quando você abre de novo, ele te dá uma sugestão daquilo que você gosta de ver. Exemplo, eu gosto demais de ver filme de ação. Você vê um filme de ação, e aí lá no final, às vezes ainda tem assim, dê a sua, se gostou ou não gostou? Aí você diz, gostei, não gostei, amei. Você vai abrir o próximo, outra vez, abre lá o seu Netflix. O que vai aparecer? Uma série de filmes com aquela mesma ideia, né? Não sei como é que se fala isso. Como? Temática, mesma característica, uma sugestão de coisas de filmes de ação. Tem de filme de amor, como é que fala de amor? De romance. Tá, meu irmão, vai abrir um monte de romance. Você abre como é que fala naquele íconezinho, né? Lá em casa tem todo mundo, né? Na lupazinha Cíntia. Não, estou falando os perfis, os usuários. Você vai olhar os filmes da Cíntia. Aleluia, 1001 Noite, dançando com você. Aí você abre o meu, 1001 Noites de pancadaria, tô brincando. Mas ali está ali, sabe, essas questões vão fazendo o quê? Com que fique armazenado. Meu irmão, pensa no seguinte, agora eu quero que você raciocine comigo. Se você acredita nessas coisas que acontecem desse jeito, como que você não vai acreditar num ser superior que vê tudo, que sabe de tudo, que conhece tudo? Você acha que ele não está armazenando? Meu irmão, Deus não tem um algoritmo, Ele é um algoritmo. Ele capta tudo, Ele sabe de tudo, Ele sabe de tudo que você faz, do seu choro, da sua dor, do seu sofrimento, da sua alegria, do seu entusiasmo. Ele sabe de tudo. Presta atenção, se Ele sabe, existe um outro ser espiritual chamado Satanás, Lucifer, Cramulhão, sei lá qual é o nome que você dá, ele também sabe, ele é um ser milenar, ele percebe quando você acorda e já... Tem crente que não sabe nem ludibriar o inferno, tem crente que não sabe nem enganar Satanás, ele te engana com a mentira, mas você fica com a falsidade dele, não fica com a verdade de Deus. Meu irmão, você pode achar que eu sou um cara prepotente. Eu não sou prepotente. Eu sou por aquilo que Deus já construiu. Dia após dia, eu posso estar baqueado, mas na minha boca não vai sair outra confissão, senão, Senhor é comigo. Quem vai ser contra mim?
Eu estou com o Senhor dos Exércitos. Quem é o meu inimigo, o meu adversário? Só funciona com Davi? Só funciona com Paulo? Só funciona com Esther? Só funciona com os irmãos da palavra? Ou funciona comigo e com você? Existe um algoritmo na eternidade que funciona desde sempre. Deus sabe, quando ninguém viu, mas o meu coração estava ali dedicado ao Senhor, clamando, chorando, pedindo, buscando. E como eu tenho os interesses que são os interesses do reino, Deus também tem interesse pelos meus interesses. Agrada-te do Senhor. O que significa agrada-te do Senhor? Agrada-te daquilo que Deus quer. E o que a Bíblia diz? E Ele satisfará os desejos do vosso. Tem gente que está mais preocupada em realizar os desejos do seu coração do que agradar a Deus. Eu posso te garantir, quando você agrada a Deus, Deus tem o interesse, por princípio, de agradar os interesses do teu coração. Desde que, preste atenção, porque às vezes os nossos interesses são interesses de morte. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final eles são caminhos de cuidado com os interesses, mas não deixe de ter interesse. Amém? Tem algum problema de você querer ter um salário melhor? Sim ou não? Tem algum problema de você ter uma profissão melhor, um resultado melhor, construir uma casa, dar melhores recursos para sua casa e para sua família? Tem problema nisso? Nenhum problema. Mas nunca se esqueça que existe um lugar que é definido para que todas as coisas da justiça de Deus, isso seja realizado. Buscar em primeiro o reino de Deus. E eu não estou falando somente de você fazer algo que seja aparente na casa de Deus. Eu quero fazer a obra de Deus. Você não quer fazer, você é a obra de Deus. Seja a obra de Deus lá no seu trabalho. Seja a obra de Deus lá com seus amigos, seus parentes, seus relacionamentos. Posso ouvir um amém? Significa, Deus é atemporal. Ele não está inserido no tempo. Você se esquece, eu me esqueço, mas Deus não. Não existe nada que nós fazemos para o Senhor ou no Senhor que Ele fica desapercebido. Tem orações, irmão, que tem gente aqui que já fez, que se esqueceu, mas Deus não. Deus não se esqueceu. Quais são os sinônimos para aquilo que é atemporal? Intemporal, eterno, perene, imutável, invariável, perdurável, acrônico. Nada passa despercebido diante dos olhos daquele que tudo vê e ouve. Lembra lá o que diz lá em Isaías, na antiga aliança? Os seus ouvidos não estão fechados, e nem as suas mãos encolhidas. Estão o quê? Estendidas. Para quê? Nos socorrer. Então diga comigo, nada. Diga nada. Nada passa despercebido diante dos olhos daquele que tudo que vê e ouve. Olha o que diz Hebreus 4,13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Provérbios 5:21. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Jó 28:24. Pois ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Jó 34:21. Pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. E o último versículo, Salmo 33, verso 13. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Sabe o que é isso? O eterno. O atemporal. Você não viu. Eu não sei se tua esposa está aqui, teu esposo, teu filho está aqui. Você pode estar até mesmo preocupado. Fechou lá a água lá? Foi isso? Está fazendo muito barulho. Lembra depois de abrir quando acabar, tá? Porque a gente esquece quando chega aqui, na segunda-feira,
dá problema aí no encanamento, no ar. Dá ar em toda a parte do encanamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não sabe onde seu filho está agora, se é que ele não está aqui. Mas Deus sabe. E mais do que saber, Ele está cuidando. Mas às vezes a gente acha que a gente pode cuidar melhor porque está tudo debaixo das nossas asas. Meu irmão, a Bíblia diz: queria eu, Israel, que vocês fossem como um pintinho debaixo das minhas asas. Olha o que Deus está falando. Eu quero proteger vocês, mas vocês estão dando pulo para lá e para cá. Vocês saem para lá que nem desesperado, achando que podem fazer. Deixa que eu sou aquele que guardo, protejo vocês. Quantos podem saber disso? Amém? Eu sei que a gente vive numa cidade, meu irmão, difícil. Como a de muitos daqui da Bíblia. Nós vivemos numa cidade complicada, num bairro complicado, num estado complicado, num país complicado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus continua sendo Deus. É Ele que nos livra, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. Mas se aconteceu isso com o meu irmão, com a minha irmã. Vamos aprender alguma coisa com isso, porque Deus não deixou de ser aquele que guarda e que nos livra. Ou nós viveremos apavorados, desesperados, achando, e eu não estou aqui falando e dando nenhuma ideia de que você não tem que se preservar, que você não tem que se cuidar. Mas é porque era só de noite que era perigoso, agora de manhã é perigoso. É verdade ou não é? É verdade, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você pode estar na sua casa e de repente pode cair um avião dentro da sua casa. Isso é possível, sim ou não? Isso já aconteceu, sim ou não? Irmão, não há nada que Deus não esteja controlando. E quando alguma catástrofe dessa acontece, Ele está querendo nos mostrar e nos sinalizar algo. É assim que eu entendo. Então, um eterno, diga comigo, Deus vê. Diga cada oração. Vê e ouve, né? Cada ato de amor, cada semeadura, cada serviço no reino, Deus vê. Sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra no Senhor não é vã. Paulo está dizendo, meus irmãos de Coríntios, vocês passam lutas e guerras e pressões, mas continuem firmes. Não abandonem a fé de vocês. Alguns estão dizendo para vocês, não existe ressurreição, nada. E Paulo vai dizer, se não existe ressurreição, o que nós estamos fazendo aqui? Vão a nossa fé, vão a nossa pregação. Se Cristo não morreu e não ressuscitou, de que serve? É isso que ele está orientando as pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Muitas pessoas estão deixando de caminhar e ficar firme na presença de Deus. Não é que Deus é fraco, é que eles não se colocaram naquilo que Cristo já fez. Diga, Cristo já fez. Qual é a aplicação que eu posso trazer para a minha vida e a sua vida? Muitas vezes nos cansamos. Por quê? Pergunte para mim, por quê? Aí eu vou responder para você sem o porquê separado, porquê resposta. Por quê não vemos resultados imediatos? Português, né? Acho que foi a única coisa que eu aprendi do português. Porque junto é resposta e porquê separado é uma pergunta. Sabia disso? Tá vendo? Sérgio também é cultura. Acho que foi a única coisa que eu aprendi no português. Porque eu não sei se ambiente é com A ou com H, tô brincando. Mas assim, o que acontece? Não vemos resultados imediatos. Nós fomos trabalhados para fazer e logo ter resultado. Meu irmão, fuja disso. Fuja disso. Você não anda pelo que você vê, você anda pelo que crê. Se você crê, você vê, mas quem vê não, muitas vezes não recebe. Se eu ver, se eu tocar, se eu fazer isso, se eu fizesse isso. Aplique na sua vida. Não vemos resultados imediatos, por isso que nos cansamos. Outro aspecto, achamos que ninguém percebe. Não trabalhe, não sirva a Deus por aquilo que alguém vai dizer, poxa, maravilhoso. Não faça isso, irmão. Ainda que alguém faça, nós queremos dar honra a quem tem honra, mas nós falharemos, nós vacilaremos, mas Deus não. Você não ficará sem ser computado pela semeadura do que você está fazendo. Mas Deus garante que todo trabalho no Senhor tem valor eterno. Quantos podem dizer amém?
Diga comigo. Ou melhor, diga para o seu irmão, continue servindo. Diga para ele, continue fazendo bem. Continue trabalhando no reino. Eu vou terminar no último, que parece que está totalmente desconecto, mas não está. Eu quero mostrar para você. Efésios capítulo 6, versos 10 a 18. Efésios 6, 10 a 18. Tudo que eu estou falando, estamos falando no Senhor. Efésios 6, capítulo 10, versículo 10 a 18. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo está aqui agora falando aos irmãos de Éfeso. Aí ele está dando aqui algumas direções, alguns princípios. Ele está mostrando, quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões aonde? Celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus. Diga comigo, peguem toda a armadura de Deus. Não pegue parte da armadura. Peguem tudo que Jesus já fez. Tudo que Jesus já fez. Peguem, se vistam, se cubram. Peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal. E depois de terem vencido tudo, permanecerem o quê? Inabaláveis. Tem gente que venceu ontem, mas hoje não está vencendo. Tem gente que começou bem ontem e hoje não está bem. Quantas pessoas que você conhece na tua jornada da vida cristã que começaram muito bem e hoje não estão nada bem? Levanta a mão se você conhece alguém para mim, por favor. Levanta a mão. Todos ou quase todos. Aí parece que isso é um péssimo testemunho. Não, não é um péssimo testemunho. É uma péssima falta de posicionamento. Ou não é isso que a palavra está nos ensinando? Olha aqui para mim. Peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Diga, vista-se com a verdade. Vestindo a couraça da justiça. Diga, vista-se com a justiça. Diga, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Diga, vista-se com o evangelho da paz. Não estou ouvindo você. Obrigado. Segurando sempre o escudo da fé. Diga, fica firme com o escudo da fé. Olha o que a Bíblia diz, com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno. 17. Usem também o capacete e a espada do Espírito, que é a palavra de... Orem todo o tempo no Espírito. Com todo tipo de oração e súplica. Toda forma. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Escute rápido que eu tenho mais uns 5 minutos para terminar. Diga, a minha posição. Diga, a nossa posição é colocar. Significa vestir-se ou revestir-se ou revestir da armadura de Deus. De que maneira? Se posicionando na defesa, diga defesa do Evangelho. Parece que é o Evangelho que vai te defender. Não, é o próprio Cristo que é a sua defesa. Porque Ele é a tua defesa, Ele te faz ficar guardado e protegido. E por isso você se reveste de quem? De Cristo. Como eu me revisto de Cristo? Irmão, toda essa armadura que o apóstolo Paulo está apresentando aos irmãos de Éfeso é para a nossa vida prática dia após dia. Diga comigo, dia após dia. Olha aqui, nossa posição é colocar, vestir-se e revestir da armadura de Deus. Se posicionar na defesa do Evangelho, significa Cristo. No que Ele já fez por nós e em nós. Diga no que Ele fez
por mim e por mim. E através de mim. Desculpa. Qual é a conclusão que eu posso chegar? Olha o que diz 2 Coríntios 6,7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensivas. As armas da justiça que Deus fez em Cristo Jesus, elas servem tanto para quê? Defender quanto para atacar. Ofensivas ou defensivas. Significa armas que você ataca e armas que você defende. E aí eu quero que você traga essa armadura, não apenas, irmãos, de uma forma, sabe, como se fosse, sabe, o horóscopo. Eu não sei muito bem, realmente, eu preciso confessar, eu nunca vi, nunca acessei, tenho conhecimento, obviamente. Já me falaram que eu sou de Áries. Eu falei, eu sou de Cristo, irmão, você está completamente enganado. Mas dizem, aí um diz que assim, mas como é que parece? Olha como que parece. Mole, irmão. Você quer ver como é que é mole? Fica comigo uma semana que você vai perceber como que é o meu temperamento. Como é que eu lido diante de algumas coisas. Então, pega-se características de pessoas que às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E aí todo mundo diz, eu sou isso mesmo. Alguém que é de peixe, alguém que é de não sei o quê. Pelo amor de Jesus Cristo, irmão. A pergunta é, eu não sei como é que você, cristão, que deveria colocar a armadura de Deus, está dando base para aquilo que esse mundo e esse sistema faz, opera. A Bíblia diz que a gente se revestir dessa armadura de Deus para resistir no dia mau, estar firmes, inabaláveis. O que eu quero dizer para você? A firmeza em Cristo se expressa de duas maneiras. E eu vou terminar nesses 3 próximos minutos. A firmeza em Cristo se expressa em duas maneiras. Podem vir, por favor, aqui. A firmeza em Cristo se expressa em duas maneiras. Diga comigo, permanecendo firme na fé. Não, mais alto, por favor, confesse, diga, permanecendo firme na fé. E a segunda, permanecendo firmes na obra do Senhor. Duas maneiras, permanecendo firmes na fé e permanecendo firmes na obra do Senhor. Fique de pé e diga comigo, porque Cristo venceu a morte. Diga mais forte, diga por favor, fique de pé, se você pode. Diga, porque Cristo venceu a morte. Primeira base que eu vou dar para você, permanecendo firmes na fé. Diga, nossa fé tem fundamento. E a segunda base que eu vou dar para você, permanecendo firmes na obra do Senhor. Diga, nossa obra tem propósito. Então, repetindo, eu e você, nós, porque Cristo venceu a morte, nossa fé tem fundamento naquilo que a redenção de Cristo trouxe para mim e para você. E além daquilo que Ele trouxe para mim e para você, agora a nossa obra, a nossa vida, o nosso chamado, o nosso ministério tem propósito. Posso ouvir um amém? Escute, quem está firmado em Cristo não vive uma fé passageira. Quem está firmado em Cristo não vive uma fé passageira, mas uma vida firme e constante no reino de Deus. Amém? Nem sempre quem vai mais rápido chega mais longe. Não é isso que a palavra vai nos ensinar no livro de Eclesiastes? Eclesiastes ou Provérbios? Eclesiastes, né? Deu um branco aqui agora mesmo. Por quê? Eu e você precisamos ter uma fé que não é passageira. Parece aquela piada que entrou um cara no ônibus e disse, estava pregando e disse, todo mundo aqui é passageiro. Tudo na vida é passageiro. Aí o trocador falou, não, eu sou só o trocador, não sou passageiro não. Entendeu? Tem gente que lida com a vida assim. Que quer achar, não, irmão, não tem uma vida como uma fé passageira, mas uma vida firme. Firme em quem? Constante em quem? No reino de quem? De Cristo, irmão.
não é o que você vai fazer, é como que você vai se portar. Como que você vai assumir aquilo que Cristo já fez. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Obrigado, Jesus, pelo que tu já fizeste. Nós somos gratos. Mas, Senhor, que a nossa gratidão se manifeste num posicionamento, numa firmeza, numa constância. Pai, em nome de Jesus, que toda mentira, todo sofisma, todo engano que tem vindo, Senhor, contra nós, contra a igreja, tua palavra diz que nada pode contra a tua igreja, nada vai prevalecer contra a tua igreja. As portas do inferno, da morte, da destruição, não iriam prevalecer contra a igreja. Nós declaramos na autoridade daquele que nos deu poder para ligar na terra e ser ligado no céu, para desligar na terra e ser desligado no céu. Nessa manhã nós declaramos sobre a vida, a causa dos nossos irmãos, das nossas casas e famílias, em o nome do Senhor Jesus. Nós desligamos nessa hora toda a ação de oposição do inferno. Amém. Para trazer destruição, queda, fracasso, em o nome de Jesus. E nós tomamos, Senhor, nessa manhã, toda a armadura do Senhor. Amém. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Diga comigo, eu me revisto da verdade. Que ela seja cingida, presa aos meus lombos, me trazendo estabilidade, firmeza. Diga, eu calço na preparação daquilo que Cristo fez. Por sua paz eu andarei em segurança. Diga, eu tomo o escudo da fé. Eu levanto a verdade, a paz e o escudo como fé para apagar dardos inflamados. Toda voz, toda seta que vai crescendo, desenvolvendo na minha mente, seja repreendida agora e apagada pela mesma fé que eu confesso. Diga, Jesus, tu és aquele que apaga, destrói toda seta maligna. Diga, eu me revisto, colocando a salvação como um capacete para a minha mente. Em o nome de Jesus, diga, eu tomo a justiça que Cristo fez. Trago ao meu peito, ao meu coração, e trago a firmeza daquilo que Ele já realizou. Diga comigo, em todo tempo eu estarei vigiando, orando, crendo naquilo que Jesus já fez. Não no que Ele vai fazer, mas no que Ele já fez. Eu tomo essa armadura. Diga, eu tomo esse posicionamento. E eu irei vencer. Continuar firme, vencendo. Não é isso que a palavra de Deus diz? Mas aqueles que estão inscritos em Jesus são mais do que vencedores. Você não é um vencedor só, você é um mais do que vencedor. Vamos declarar e profetizar cantando nessa manhã. Seu eterno amor, não seremos